CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 6 de maio de 2025, com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. 2 jogos fecharam a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite, em Bragança Paulista, na inauguração do estádio Cícero de Souza Marques. O Red Bull Bragantino derrotou o Mirassol por 1-0 com gol de Isidro Pita aos 45 minutos do segundo tempo. A vitória deixa o Braga na vice-liderança com 16 pontos. O Mirassol é o 16º com 7. No outro jogo da rodada, o Juventude recebeu o Galo e perdeu por 1-0, gol marcado pelo Gustavo Scarpa. O Galo salta para a 10ª posição com 9 pontos, enquanto o Juventude é o 15º com 7. Aliás, falando em Galo, ele vem aí, hein? Em breve. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Oi, Júlio, tudo bem? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. A Macaca começou hoje a preparação para enfrentar o Ituano na próxima segunda-feira fora de casa. Duelo dos líderes da Série C. As duas equipes somam 10 pontos e buscam aí a liderança isolada. O atacante Gé hoje deu entrevista coletiva lá no Majestoso antes do treino que aconteceu em Valinhos. A Ponte vai treinar em algumas cidades da região porque o CT está em reformas, principalmente na questão do gramado. O atacante da Ponte fala do retorno aos gramados e também se já está pronto para ter mais minutos em campo com a camisa da Alvinegra. Hoje sai o primeiro finalista da Liga dos Campeões. A Inter de Milão recebe o Barcelona às 4h no estádio Giuseppe Meazza, no bairro San Siro, em Milão. E quem vencer fica com a vaga. Na primeira partida, um jogão. Empate 2-2. 3-3. Foi 3-3, Antônio Lupe. Para de cornetar aí nos bastidores. Um jogaço de bola. Falando em grandes jogos, hoje tem Corinthians em campo, Gabriel Dodziak. Em busca da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo enfrenta hoje o Alianza Lima no Peru às 7h. Na primeira partida, as duas equipes empataram por 2-2 no Morumbi, mas desta vez o atacante Lucas estará de volta, assim como Arboleda e Pablo Maia. Também nesta terça, mas às 9h30, o Corinthians encara o América de Cali da Colômbia na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro busca uma vitória capaz de levá-lo ao segundo lugar no grupo. Já o Palmeiras joga na quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai, também pela Libertadores, enquanto o Santos se prepara para o duelo contra o Ceará na próxima segunda-feira pelo Brasileirão. Além do São Paulo, mais 2 brasileiros entram em campo hoje à noite pela Libertadores. Na Venezuela, pelo Grupo A, o Botafogo enfrenta o Carabobo. O Alvinegro está em situação complicada no grupo. Ocupa a 3ª posição com 3 pontos. O duelo começa às 7h. Pelo Grupo E, o Fortaleza recebe o Colo-Colo no Castelão às 9h30. O tricolor do Pici ocupa a 3ª posição do grupo com 4 pontos contra 2 dos chilenos. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O clima mais tranquilo no estádio Brinco de Ouro da Princesa após a vitória em cima do Botafogo da Paraíba, a primeira do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. No fechamento da rodada, o Guarani permaneceu na 15ª colocação, fora da zona do rebaixamento. E o técnico Marcelo Fernandes agora começa a preparar a equipe para o duelo contra o São Bernardo. O jogo acontece sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Preocupação com Anderson Leite, que saiu machucado no duelo contra o Belo e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Guarani. Daqui a pouco,
Marcelo Fernandes, técnico do Bugre, fala sobre as poucas mudanças que fez na equipe que entrou em campo e que conquistou a primeira vitória. Copa Sul-Americana, além do Corinthians, outro brasileiro entra em campo hoje. O Vitória recebe o Defensa e Justiça da Argentina às 7h da noite no Barradão. Terceiro colocado do Grupo B com apenas 2 pontos. O Vitória precisa da vitória. E agora o destaque de Carlão de Freitas. Ótimo dia pra você, Carlão. Um ótimo dia pra você também, Júlio Nascimento. Hoje é dia de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores. O São Paulo vive um bom momento dentro da competição. Em caso de vitória, encaminha a classificação antecipada lá no Peru diante do Alianza. Já o Corinthians tem uma situação mais difícil, né? Recebe o América de Cali, um jogo até emblemático, né? As duas equipes em que Fred Eusébio Rincon, eterno capitão do Corinthians, né? Revelado pelo América, se consagrou no Corinthians. Hoje este duelo emblemático. O Corinthians precisa da vitória, pelo menos para chegar ali numa segunda colocação e na sequência participar da seletiva que vai aí definir a sequência da equipe na Copa Sul-Americana. Convidando os nossos ouvintes aqui a interagirem, mandar a mensagem pelo nosso WhatsApp 991869070. 991869070. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Comando de stream é com Fernanda Alves. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura, sentido Castelo, no sentido Centro, trânsito livre. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Doutor Delfino Sintra e um pouquinho mais à frente na chegada à Rua Barata Ribeiro. Já Orozimbo Maia tem trânsito intenso pela pista da direita, sentido Centro, desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade, e pela pista da esquerda, na chegada à Rua Sacramento, tem obras ali próximo ao semáforo, o motorista tem que redobrar a atenção. No sentido oposto, sentido norte-sul, lentidão na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís. Volta na programação da CBN, agora 11h16. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 16 minutos. Confirmado, hein? Confirmado. O homem pulou o muro. Dudu é o novo reforço do Clube Atlético Mineiro. Agora, a criatividade para realizar o anúncio do pessoal de redes sociais do Atlético, ó. Parabéns. Foi legal. Isso é legal da rivalidade. Porque o que aconteceu, Júlio? Vem cá ver, ó. O Atlético escreveu assim, fez uma arte e colocou as letras VSF. Que não é assim, quando você vê essas três letras juntas, você fica assim, epa, isso aqui é um palavrão, mas não é. Quando o Dudu foi pro Cruzeiro, ele mandou uma mensagem pra Leila e colocou as siglas VTF.
NC. Vem trabalhar no Cruzeiro. Vem trabalhar no Cruzeiro, segundo o Dudu. E aí o Atlético colocou a seguinte mensagem: vem ser feliz. E o Dudu, depois uma foto agora, hora de escrever uma história em preto e branco com uma imagem bem semelhante à do Dudu. Então o Atlético, aos poucos, vai anunciando o Dudu como novo treinador. Agora vai ser os veículos de imprensa lá de Belo Horizonte devem estar bombando, né? Porque literalmente é uma negociação de impacto, porque você tira do seu maior rival uma das maiores contratações que foi realizada na temporada, né? Então vamos aguardar como vai ser Dudu, que volta a reencontrar Cuca, né? Foi muito vitorioso no Palmeiras, né? Eu acho que um fator que fez o Dudu aceitar a proposta do Atlético, né? Será que foi isso? Eu acho que o Cuca tem muito a ver com isso. Tem peso, né? Mas como é que a torcida do Atlético vai receber o Dudu depois de todo o carinho do Cruzeiro? Ele nem jogou o Cruzeiro. Mas ele mas falou demais, né? Falou, mas cutucou o Atlético. Se não cutucou... Maior de Minas, aquelas coisas todas. 2 golzinhos. 2, né? 2 golzinhos. E um no clássico, hein? Aí tem que comemorar, né? Não vai fazer... Só faltava, né? Só faltava. 11h18. Toque de Ouro, com André Heller. Nosso campeão olímpico está em contato já para a gente falar sobre voleibol depois de uma grande final. Claro que não era o resultado que nós gostaríamos, mas é uma grande festa no Ibirapuera. Teve uma transmissão espetacular de Rafael Pio aqui na CBN com o título do Cruzeiro e pela segunda temporada seguida a medalha de prata para o vôlei Renata. Até começo, viu, André, reproduzindo aqui uma frase do Horácio de Leu que me chamou a atenção, né? Que a gente precisa valorizar mais a medalha de prata aqui no nosso vôlei nacional, né? Você ser o segundo de 12 times, não é papinho de perdedor, não. É porque a gente precisa realmente mudar essa mentalidade de que se não vence, nada tá bom. Estou certo ou estou errado? Bom dia pra você, André. Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que ótimo poder conversar com vocês logo depois da final. É um prazer enorme. Já começo agradecendo a parceria ao longo de toda a temporada. E, de fato, a medalha de prata é uma medalha importante, é uma medalha que precisa ser valorizada. E você falou muito bem, não é um papo de perdedor ou daquele que está conformado com a derrota na final, mas, na verdade, quando você valoriza um segundo lugar ou até mesmo uma medalha de bronze, também é motivo de considerar que o processo foi importante, a construção foi importante. Valorizar e reconhecer um resultado como esse é valorizar o processo, a construção, o passo que foi feito. Foram 44 semanas de trabalho, apenas 7 derrotas ao longo de toda a temporada 2024-2025. Isso precisa ser valorizado. E quando nós valorizamos e até mesmo celebramos uma medalha, é também um sinal de inteligência. Afinal de contas, a gente precisa reconhecer, celebrar e adquirimos um repertório, que construímos uma experiência. Isso é muito natural. E também é natural a gente olhar um pouquinho para trás, né? Júlio, Lupe e Carlão, e lembrar que 15 anos atrás, quando surgiu o projeto com outro patrocinador, a ambição era somente ficar entre os 8 da Superliga para garantir a manutenção dos patrocinadores. O projeto amadureceu, realizou a terceira final, a segunda consecutiva, e naturalmente as ambições também cresceram. Hoje nós brigamos, lutamos e sobretudo construímos pensando no título da Superliga. Ele não veio dessa vez, o time do Sada Cruzeiro foi melhor na final, isso é importante e é a minha percepção. Acho que se a gente considerasse as 44 semanas, provavelmente o Sada Cruzeiro também teve uma preparação de 44 semanas. Ao longo dessas 40 semanas, o time do Vôlei Renata, de novo, é a minha percepção, pode ser considerado campeão da Superliga. Mas o que valeu foi a final, jogo único por algumas razões. Ele também é cruel, né? Porque você joga a vida de um campeonato inteiro no jogo único.
mas o fato é, novamente, que a medalha de prata é muito bem-vinda, nós celebramos e continuaremos a celebrar e já pensando na construção da próxima temporada. Carlão de Freitas, André Ehler tá com a gente, Carlão. Opa, André, legal falar com você, sempre muito lúcido, muito ponderado e muito equilibrado nas opiniões. E hoje a gente acordou com essa boa notícia, né? A permanência de vários jogadores, de jogadores protagonistas desta temporada, além do técnico Horácio de Leu. Isso vou dizer um primeiro passo, mas é a continuidade, assim, deste caminhar para atingir um patamar de elenco semelhante ao do Cruzeiro, ou até melhor, né? Como você disse, se levarmos em conta a semana e até nos duelos antes da final, o Campinas foi melhor que o Cruzeiro, mas eu acho que em elenco, pelo menos a minha opinião, o Cruzeiro ainda está num nível mais elevado. Você acha que esse já é um caminho para atingir aí o nível do time celeste? André, bom dia. Oi, Carlão. Poxa vida, novamente, muito bom conversar com vocês que nos acompanharam durante toda a temporada. Carlão, eu digo mais, tá? Não é um passo importante, mas não é nem para seguir os passos ou o processo do Cruzeiro. Eu acho que o nosso processo, e não estou discordando de vocês, estou apenas complementando, é um passo num processo nosso, da maneira como nós enxergamos a relação com o esporte. Eu não sei se aqui quem nos escuta já parou para pensar, mas o projeto Vôlei Renata é o único projeto que é um projeto exclusivamente com o viés de retorno de mídia. Nós somos um projeto de marketing esportivo. Os patrocinadores e parceiros que estão conosco têm um objetivo, não é o único, mas é um objetivo principal, de terem as suas marcas com maior visibilidade, construção de marca e por aí vai. Claro que nós temos outros pilares que são importantes, como o pilar social, que é igualmente importante ao pilar do profissional, e também a formação de atletas, que também é essencial no nosso projeto. Mas, na essência, o nosso projeto é um projeto de marketing, e isso é único no Brasil, sobretudo quando a gente fala de uma longevidade de mais de 15 anos, estamos indo já para o 16º. E perceba, Carlão, que como o projeto amadureceu há anos atrás, alguns anos atrás, num passado não tão longínquo, nós tínhamos que acabar a temporada, aí nós começávamos uma conversa com os patrocinadores, pensando em renovação de patrocinadores e parceiros, para aí sim começar a construir a equipe. Hoje esse processo foi totalmente antecipado pelo entendimento, não só nosso, mas dos parceiros, que o projeto é um projeto sólido e que entrega resultados muito além das quadras. Hoje nós temos patrocinadores confirmados que fizeram essa confirmação ainda em 2024. Essa é uma grande vitória, porque nós entendemos que o projeto é consolidado e faz essa entrega 360, digamos assim. Então, de novo, nós estamos caminhando para um projeto cada vez mais longevo, um projeto único no Brasil. Não é porque eu estou, não, ele nasceu assim, com uma gestão profissional na SM, Fernando Maroni, o Luiz Fernando Ferreira, e por aí vai. Essa é uma grande conquista do nosso projeto, porque ele cada vez vai se tornar mais consolidado e a chance de nós termos mais 15 anos pela frente é muito grande. Antônio Lupi. Ô André, bom dia pra você, mais uma vez, sempre uma alegria falar aqui no Toque de Ouro com o nosso campeão olímpico. Eu sei que já tá no passado, né? A gente não vai mudar o resultado do jogo, da decisão da Superliga. Aí é uma opinião, tá? Acho que essa decisão em jogo único eu não sou favorável. Eu sou favorável a um jogo em casa, a um jogo na casa do adversário e, se necessário, um jogo 3 no caso do melhor classificado, como aconteceu na fase quartas e semifinal. Mas isso é uma opinião minha e minha pergunta não é em relação a isso. Mas no jogo, o que você identificou, o que você viu pro Vôlei Renata não conseguir manter o bom desempenho no primeiro set para os outros sets da competição, do jogo, no caso, que acabou com a vitória do Cruzeiro? André, bom dia. Bom dia, Lupe. Pergunta de novo, né? Estamos terminando a temporada e vocês sendo cirúrgicos como sempre.
Lupe, pergunta importante. Uma observação somente antes da resposta. O jogo único não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas é uma condição, infelizmente, para nós termos uma transição na Rede Globo. É a realidade que temos. Nós no esporte aprendemos muito sobre adaptabilidade e é assim que nós fazemos. Problema sem solução já está resolvido. Então, paciência. É claro que fica uma reflexão, né? Poxa, se tivéssemos mais jogos, eu acho que a história talvez não teria sido como terminou. Lupe, eu agora olhar pelo retrovisor é mais fácil que na hora, né? Até porque a comissão técnica tem essa missão ali de na hora encontrar caminhos e soluções. Eu acho que a solução que o Sada Cruzeiro usou, e no princípio eu te confesso que acabei até mordendo a língua, porque quando o Felipe, o técnico do Sada Cruzeiro, no 10º ponto do vôlei Renata, já tirou o Douglas Souza e logo depois tirou o Wallace, eu achei por algum momento, ou até me iludi por algum momento, que eles estavam perdendo estabilidade. Mas no final das contas a gente percebeu que essa medida que o Felipe, o técnico Felipe usou, foi o que ganhou o jogo. Acredito eu aqui, fazendo uma reflexão, e de novo, uma reflexão agora sobre uma perspectiva histórica é muito fácil. Na hora, essa é a missão dos técnicos e ela é muito cruel e difícil. Mas acredito eu que, olhando pelo retrovisor, talvez nós poderíamos ter tentado uma solução dessa natureza, sabe? Nós não tivemos o nosso oposto atuando da maneira como veio atuando ao longo de toda a temporada. Talvez uma mudança nos ponteiros e até em um dos nossos centrais seria muito bem-vinda, pelo menos para mudar o ritmo do jogo. O Sada Cruzeiro se perdeu um pouco nas marcações, porque o Bruno Lima estava muito marcado, foi muito bem marcado pelo Sada Cruzeiro. Os nossos meios foram muito bem marcados, não foram tão efetivos, aliás, não foram nem tão acionados ao longo do jogo, e os nossos ponteiros também estiveram em alguma dificuldade. Talvez trazer um oxigênio do banco seria uma medida bacana, que poderia surtir algum efeito, já que surtiu efeito no Sada Cruzeiro. Mas isso não se constrói num jogo, viu, Lupe? O Sada Cruzeiro tem essa metodologia, essa maneira de trabalhar, de colocar todo mundo para jogar. Então, aqui é só uma reflexão, sabe? Que é muito fácil fazer depois do jogo. Mas acredito que seria um caminho legal para fazer o jogo não terminar como acabou terminando. Maravilha, André. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, parabenizar pela temporada, né? Da maneira geral, assim. É claro que a gente esperava, como torcedor, o título, mas volto a reconhecer a grande campanha de vocês, viu, André? Poxa, obrigado a todos vocês, obrigado à família CBN, obrigado pela presença de vocês nas transmissões lá do ginásio, Rafael Pio, Renata, você sempre nos acompanhando, torcendo muito e nos concedendo a imparcialidade, gente. Poxa, vocês são campeões, obrigado mesmo. E olha só, ninguém queria terminar com a medalha de prata, obviamente, e esse sentimento de ressaca, ele também tem que ser muito bem-vindo. Uma coisa que o esporte nos ensina de maneira muito tácita é que nós vamos aprendendo, evoluindo e nos aprimorando, sim, com o passar dos anos, mas também com o passar dos danos. Então essa medalha de prata, que é muito bem-vinda, mas ela deixou um gostinho, uma ressaquinha, que é com essa ressaca que nós do Vôlei Renata escolhemos crescer para voltarmos na próxima temporada ainda mais fortes. Obrigado pela parceria e estou à disposição sempre de vocês. Maravilha. Grande André, um grande abraço para você, a todos aí do Vôlei Renata. Agora 11h31. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa,
Dia das Mães, Miami Store. Sua mãe merece o melhor, merece presentes Miami Store. Conheça os lançamentos das melhores e mais desejadas marcas da perfumaria internacional. Lancôme, Montblanc, Carolina Herrera, entre outras. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de maio de 2025. Começou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária, que vai definir o nível da taxa de juros básicos do país. O resultado deve ser divulgado amanhã. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já afirmou que será necessário um novo aumento. Ele disse, no entanto, que a alta será menor que a última elevação, que chegou a 1 ponto percentual. A Selic atingiu 14,25% em março. Segundo o Boletim Focus, a taxa deve encerrar 2025 em 14,75%. Pela primeira vez em 4 meses, o mercado reduziu a previsão. Nesta semana, os Estados Unidos também definem a taxa de juros sob pressão do presidente Donald Trump para uma redução. A expectativa, no entanto, é de que o Federal Reserve mantenha a faixa entre 4,25% e 4,50%. Que estava no açaí ingerido por uma criança de 8 meses que morreu na cidade de Natal era chumbinho. A informação é do delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no dia 14 de abril. Uma prima da menina também consumiu o alimento, passou mal e chegou a ficar internada em estado grave na UTI, mas já recebeu alta. A polícia tenta descobrir quem envenenou o açaí. A Microsoft confirmou hoje o fim do Skype. Usuários do aplicativo de chamadas de áudio e vídeo poderão utilizar login e senha no Teams, plataforma que reúne mensagens e reuniões, entre outras funcionalidades. Segundo a empresa, os contatos e as conversas serão transferidos automaticamente. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Larissa Lopes, de Brasília, conosco na Rede CBN com informações ao vivo. Diga lá, Larissa. Marcela, questionada pela ministra Carmen Lúcia qual apuração a Agência Brasileira de Inteligência fazia em relação às urnas eletrônicas, a advogada do subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, que atuava na ABIN, disse não saber. Ela afirmou durante a sustentação que a ABIN fazia essa apuração sobre as urnas e foi questionada por Carmen Lúcia. A advogada acaba de afirmar que eu estou citando o que copiei. A ABIN já investigava as urnas desde 2020. O que é investigava? Excelência, confesso que não sei, mas está trazido nos autos. Muito obrigada. Bom, na gestão Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, que chegou a ser usada, segundo a denúncia da PGR, por esse núcleo, para descredibilizar o sistema eleitoral, então abriu uma apuração própria, o que foi alvo de questionamento por parte da PGR. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes. No horário de Brasília, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Às 11h36, vamos com informações agora do futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando, até porque hoje tem São Paulo, compromisso importante na Libertadores no Peru contra o Alianza Lima, e tem Corinthians em campo pela Copa Sul-Americana. Dudziak.
Dono da segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo espera chegar à primeira colocação, mesmo que de forma temporária, na noite de hoje. Para tanto, o tricolor precisará de uma vitória fora de casa contra o Alianza Lima, do Peru, às 7 da noite. O time chega reforçado pelas presenças do zagueiro Arboleda, do volante Pablo Maia e do atacante Lucas, mas os três devem ser opções no banco de reservas. Enzo Dias e Marcos Antônio, que estavam suspensos no Brasileirão, estarão de volta. Já o meia Oscar segue como desfalque. O Corinthians também joga hoje, mas pela Copa Sul-Americana. Às 9:30 da noite, o Alvinegro recebe o América de Cali na Neoquímica Arena e pode subir para a segunda colocação no Grupo C, se conseguir uma vitória. A equipe deverá ser muito parecida com aquela que venceu o Inter por 4-2 no sábado. O lateral esquerdo Henry Leire, que foi desfalque contra o Colorado por precaução, pode voltar ao time titular. Na quarta-feira, pela Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai. Nesta segunda-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo após a vitória contra o Vasco da Gama no domingo. A novidade nas atividades no campo foi o lateral direito Marcos Rocha, que se recuperou de um edema na panturrilha. O Palmeiras busca manter o 100% de aproveitamento na Libertadores e a melhor campanha da fase de grupos. Já o Santos só volta a jogar na próxima segunda-feira. Após 5 derrotas em 7 jogos no Brasileirão, o Peixe está na penúltima posição do campeonato e buscará a recuperação contra o Ceará, que é o 7º. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Carlão de Freitas, jogos importantes hoje. O São Paulo, que apesar do Zubeldia dividir ainda a opinião pública entre os tricolores, vai fazendo um papel importante na Libertadores. Vai caminhando, né? E na Libertadores sem dificuldades até aqui. De repente, uma vitória hoje sobre a Alianza Lima encaminha de uma maneira importante a classificação do São Paulo à próxima fase. Boas notícias, né? Arboleda e Pablo Maia viajaram. Não significa que eles vão atuar entre os titulares, mas eu acho que para a sequência da temporada é muito importante, né? Principalmente o Pablo Maia, que em 2023 ele formou uma dupla sensacional com o Alisson. Infelizmente vieram as lesões, né, que atrapalharam demais a sequência do Pablo Maia. O Marcos Antônio até deu conta do recado, mas não no mesmo nível, então essa é a boa notícia pro técnico tricolor. Com relação ao jogo, eu acho o São Paulo favorito, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo tem aí um melhor time, cumpre o melhor papel e o significado de uma possível vitória, né? Uma vitória pode já dar a classificação antecipada. Eu acho que dá para acreditar no tricolor. É isso, jogos importantes hoje pela Copa Sul-Americana. É claro que a gente vai repercutir amanhã tudo no CBN Esportes. Rapidamente aqui atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp antes de passar para Campinas, para o futebol de Campinas. Bom dia, rapaziada. Se o Santos perde mais uma no Brasileiro e não se classifica na Copa do Brasil, o técnico já pode procurar outro emprego. Já. Manda aqui o Marcelo Edenise. O Kleber Xavier diz que o rebaixamento, por enquanto, não é uma preocupação, que ele tem muita confiança na retomada do Santos. Mas a eliminação na Copa do Brasil pesa, hein? Porque vai ser eliminado pelo CRB, né? Que com todo respeito ao CRB, mas é um time que complicou pro Santos e vai jogar em casa agora. A eliminação é algo concreto. Então, dependendo do que acontecer. O Kleber, cara, apesar de ele ser, por exemplo, a comissão técnica dele é forte, né? Com o Matheus. É a comissão do Tite, né? A comissão do Tite, verdade. Ali o César Sampaio, que integrava a comissão do Tite, se juntou novamente a esse pessoal. Mas ele chega assim, meio que com prazo de validade, né? A exemplo do Paulo Turra em 2023. Não por ser o Kleber, mas eu acho que o Santos, nesse momento, ele precisava de um treinador com mais... Até o Luxemburgo, por exemplo, que já está fora do mercado e que nem é mais treinador. Mas era um cara que neste momento poderia ser mais útil que o Kleber Xavier. De repente, os resultados nas próximas rodadas, eles podem mudar o cenário. O futebol, ele é assim. Mas hoje, e diante da pressão que o Santos vive, eu não sei se o Kleber Xavier é o cara. É um novo nome, isso é legal, é importante. Novos nomes nesse momento como treinador, né, no mercado nacional. Mas eu não sei, não tô vendo o futuro, não, no Kleber. O Renato Alves, maior polada de mura que essa do Dudu só quando o Lupe trocou de emissora no Jardim São Gabriel. Foi só eu não, hein? Bom dia a todos da CBN. Carlão, você trocaria o goleiro do Bugrão, Maicon Bugrino?
Cara, ele falhou de novo no jogo contra o Botafogo, porém ele defendeu um pênalti e foi importante. Se o Botafogo faz o gol ali, os rumos da partida poderiam ser outros, né? Eu daria mais uma chance. Mais um jogo em casa, agora o Guarani venceu, né? Ele foi um protagonista positivo. Eu daria mais uma chance pro Andrei. O Ademir de Tu, palmeirense. Bom dia, Juliano Nascimento. O Fábio Chaves está dormindo? Tá descansando. Quase, tá concentrado. Grande Ademir, abraço pra você, viu, cara? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vocês acham o Dudu subestimado ou superestimado? Rogério, quem tá perguntando. Cara, eu achei o Dudu no Palmeiras, a história dele. O Dudu é bom jogador. Eu acho que ele tem o status que ele dele mesmo, assim. Não vejo ele sendo muito valorizado acima do que ele merece, nem desvalorizado, não. Acho que ele tem uma nova geração. Tá na régua. Essa geração vencedora do Palmeiras, os torcedores, eu falo, muitos consideram o Dudu um super ídolo. Eu não sou palmeirense, mas eu vivi ótimos momentos acompanhando o Palmeiras e momentos pífios do Palmeiras. Eu acho que ele é um jogador que está numa galeria importante, mas um ídolo do Palmeiras não vejo. Mas é um baita jogador. Eu acho que eu acho que ele entra como ídolo do Palmeiras. É porque a saída magoa, né? O modo como ele saiu talvez gere uma mágoa, mas... De repente, eu acho assim, deixa eu colocar de uma outra maneira. Eu acho que é 2015, né, que começa essa geração vitoriosa do Palmeiras. Sim. Eu acho que de 2015 a 2025, eu acho que ele é sim o principal nome, podemos dizer. O Rafael Veiga, não sei se entra. Eu acho que Dudu e o Everton. O Everton? Acima do Veiga? Não, eu acho que o Veiga bate com o Dudu. Ele vai por um período pro Atlético Paranaense, né? Vai. Por empréstimo, depois que ele retorna. Quem tinha que tá aqui hoje não tá, né? Pra bater o martelo. Mas eu acho que o Dudu tá num patamar do Veiga. O Marcos Rocha já tava nessa geração de 2015, não tava? Já. E ele até hoje permanece. Ele é um jogador que tem uma história no Palmeiras Mas o relevante. que acontece? Gerenciar. O problema do Dudu, pelo que a gente tem acompanhado, principalmente nessa saída do Cruzeiro, é o gerenciamento de crise. Eu acho que falta essa questão, por exemplo, ele era para ter saído em alta do Palmeiras. Sim. Aí ele entrou em confusão lá com a presidente e aí complicou tudo. E agora no Cruzeiro ele briga com o técnico, acho que é mais importante que o clube e acaba sendo colocado aí no mercado. Mas tem um detalhe importante, é a saída dele pro Atlético só em junho, né? Porque a janela tá fechada. Fechou. Ele tava ele já não era mais do Cruzeiro, né? Não, era. O Cruzeiro rescindiu, ele tava. Mas ele rescindiu com a janela fechada, né? Então ele é como jogador. Ele vai como joga contratação pro Atlético, mas só podendo jogar do Cruzeiro, então. Na janela do dia 2, né? Tem um mês aí, eu acho que é de preparação. Certo, feito o Júlio disse. Foi até naquele momento de saída do Dudu que o futebol europeu, ou o jogador europeu, a comunidade futebolística europeia, ela se dá melhor, ela tem um relacionamento melhor com a saída de ídolos, né? Coisa que o brasileiro não tem. Alguns clubes, por exemplo, o Palmeiras ultimamente tem feito de uma maneira positiva essa saída de ídolos, mas justamente o Dudu, talvez o principal dessa geração, houve um ruído, houve problema, né? Das duas partes, eu acho que o Dudu cometeu os seus pecados. A gestão também da Leila na situação do Dudu, eu tenho também alguns questionamentos. Eu acho que era um final de novela que poderia ser melhor administrado, assim como o Gabigol no Flamengo. Exatamente. Né? Que foi... e só confirmando, o Dudu só pode jogar pelo Atlético após a abertura da janela, a reabertura da janela, marcada pro dia 2 de junho. Vai ter um mês aí de até bom pra ele, né? Porque dá uma esfriada, né? Dá uma esfriada, entra em forma realmente, porque o investimento que o Cruzeiro fez, foi um investimento pesado. Eu acho que o Dudu deveria ter sido, a gente não sabe o que aconteceu, o extracampo, né? Mas pelo menos um pouco mais de comprometimento com a entidade Cruzeiro. E isso não aconteceu, porque senão ele seria titular, ele seria um jogador mais importante. O Cruzeiro não abriria a mão do Dudu. Então a gente espera que ele seja mais comprometido e que honre a camisa do Atlético. Eu coloco o Dudu na galeria de ídolos do Palmeiras pelas conquistas, só isso. Agora a forma com que ele saiu, que a saída, comentou. A saída foi meio... Mas, por exemplo, ele não entra na galeria de ídolos do Cruzeiro, porque com o Não, Cruzeiro...
não fez nada. E ele é cria do Cruzeiro, né? Cria do Cruzeiro. Agora, na verdade, ele vira aí, entre aspas, pro torcedor, que pensa com o coração, como um grande inimigo, né? Um Judas, hoje ele é um traidor. Judas, 11h46, na volta, informações de Guarani Ponte. Ah, tudo bem. Vou esperar. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Como diz aquela música que toca toda vez no fim do ano, o futuro já começou e o Vôlei Renata vai manter uma base do time vice-campeão da Superliga para 2025/2026. 6 titulares já estão confirmados para a próxima temporada. Vamos lá então com os nomes. O Bruninho, que todo mundo sempre pergunta, e o Adriano, eles já tinham contrato até 2026. O oposto, Bruno Lima, o ponteiro Maurício Borges, o central Judson, que também entrou para a seleção do torneio, além do Adriano, e o Luquinha, eles renovaram com o Vôlei Renata quando a Superliga estava na reta final. Ou seja, a base está mantida e Horácio de Leu vai para mais uma temporada à frente do projeto. Super terça no IGA Atacado com ofertas imbatíveis. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$8,98. Requeijão Danone 200 gramas, R$6,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$5,19. Ketchup Heinz tradicional 397 gramas, R$10,98. Mas corra, ofertas válidas somente para hoje, 6 de maio. IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-título no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h50. Antônio Lupe, informações da Ponte. Vamos começar com a Ponte Preta, que hoje realizou um treinamento no período da manhã na cidade de Valinhos. E só para explicar, o CT do Jardim Olina, ele passa por reformas. O gramado, né, está recebendo um cuidado especial. Enquanto isso, a Ponte não pode treinar no CT, evita treinar no estádio e com isso vai treinar em campos da região. Hoje a cidade escolhida foi Valinhos. Alô Valinhos, se você viu o ônibus da Ponte passando por aí, eram os jogadores da Macaca, né? Cena. Banamão, buzina, sei lá. E entre eles estava, sabe quem? O Gé, atacante, que foi um dos últimos a entrar no ônibus porque ele deu entrevista coletiva e falou sobre o retorno no duelo contra o Anápolis no último sábado. Acho que foi um período muito longo, né? Acho que não tinha ficado tanto tempo assim parado. Acho que voltei bem, voltei confiante.
Acho que o mais importante eram os 3 pontos que nós conseguimos. Esse período foi um período um pouco difícil, mas acho que consegui suportar bem, vim treinando forte, após ser liberado para treino. Vim treinando forte, treinando com a equipe. O Valentim também, cheguei a conversar com o Valentim, me ajudou bastante. Eu acho que voltei bem confiante. Acho que fiz um jogo ali dentro das dificuldades, acho que até bom. E é isso. Voltei, acho que bastante confiante. Muitas perguntas foram feitas para mim nessa situação. Eu acho que ali a minha vontade era jogar mesmo, era poder ajudar a equipe para poder não cair. Não voltaria não, entendeu? Acho que no momento ali eu acho que estava bem no campeonato, queria jogar, queria ajudar. Como aconteceu de agravar a lesão e machucar de vez, ou machucar até mais, podia acontecer também de eu fazer 2 gols ali na partida e sair vitorioso. Então ali que tinha que acontecer. Perdemos o jogo, acabei machucando. Acho que depois coloquei a cabeça no travesseiro, falei que agora fazer a cirurgia, recuperar bem, esperar no tempo de Deus para poder voltar mais forte. Questão de voltar aos treinos, eu também estava ansioso para poder voltar antes, só que tinha que esperar o médico e para poder voltar no tempo certo para não acontecer mais isso. Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, já voltando aos gramados, depois de 6 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quase 7 meses aí longe dos gramados, ele tá de volta, ainda não aguenta 90 minutos, então vamos com calma, não adianta o torcedor pedir a presença do Gé no time titular. Ainda aos poucos ele vai sendo inserido na equipe. Uma pergunta aqui feita pelo Emerson Dias. Carlão, o Gé deve ser titular contra o Ituano, então acho que temos ainda a resposta que não, né, cara? Eu até tinha uma opinião, a sensação de que o Gé voltaria já como titular, até pelo que ele significa para o clube, que significa para o time, mas é melhor ficar no banco de reservas. Mas aí... O Gé, ele ainda tá, você não sentiu, Lupe? Ele senti, tá ainda mas fora. Aí é aquela grande dúvida, né? Começa ou durante o jogo? Ele não aguenta 90 minutos, mas ele começa eu acho que tá encaixado o Jean com o Toró. Eu acho mais sábio deixá-lo no banco, por exemplo, e aumentando a minutagem. Esse jogo contra o Ituano é um jogo em que a tendência é de um Ituano jogar mais em cima da ponte, ficar mais com a bola, ou seja, a ponte vai precisar de velocidade. E aí o Toró e o Jean Dias são jogadores velocistas. Agora, numa emergência, tá perdendo o jogo, bola aérea, aí o Gé tem que entrar. E aos pouquinhos, sim, ele vai ser titular. Naturalmente, ele vai ganhar, ele vai ser o titular desse time. Mas agora, neste processo de retorno, eu acho que dá para aguentar mais um pouquinho no banco. E o Guarani, meu caro Antônio Lupe? Guarani, um pouco de paz lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até pela vitória em cima do Botafogo da Paraíba no último domingo por 2-1. O técnico Marcelo Fernandes tira um pouco, né, aquela ansiedade que ele citou na entrevista de apresentação e também na entrevista pós-jogo, até pela sequência negativa que o Guarani enfrentou no início do campeonato com 3 jogos e 3 derrotas. A vitória foi importantíssima porque o Bugre, além de deixar a lanterna, também saiu da zona do rebaixamento. E poucas mudanças foram feitas na equipe em relação ao trabalho do nosso glorioso Maurício Souza e também do Marcelo Cordeiro, que assumiu de forma interina antes da chegada do Marcelo Fernandes, que na entrevista coletiva falou sobre essa manutenção da base que vinha sendo colocada em campo para a vitória em cima do Botafogo. Eu conheci o Caio de jogar no Santa Cruz e ele jogou muitos jogos de meia. Entendeu? Um cara que é incansável, um cara que tem uma visão de jogo boa, tem uma batida boa na bola. E a gente pensou em aproximar ele mais perto do gol, né? Por causa dessas finalizações. Tivemos o imprevisto do Leite, ele teve que recuar. Mas a questão de escalação do time, eu vou te ser sincero, a gente não pode chegar num clube e de repente olhar um jogo que passou e você pegar 3 pedras, jogar na cabeça de 3 jogadores e mudar. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. A gente não
manteve o que vinha sendo feito. A gente deu alguma pitada, por exemplo, de colocar o Caio mais adiantado, que era aquilo que a gente enxergava que poderia ser melhor. O Leite não rende muito ali de 10, entendeu? Eu conversei com ele também, ele falou, pô, Marcelo, eu prefiro que venha de trás. Então, assim, a gente tem que deixar o jogador onde ele se sente melhor. Agora, a gente não pode, para você chegar e motivar o grupo, então a gente tem que entender, colocar eles, pôr a confiança neles, por mais que tinham 3 derrotas, e eles corresponderam muito. Sou muito grato a todos eles. E agora tem uma semana cheia, não, né? Uma quase semana cheia, porque é no sábado o jogo do Guarani contra o São Bernardo. Jogo difícil, hein? São Bernardo, que é um rival aí do estado que também briga pelo acesso. Anderson Leite vai ser reavaliado, recebeu uma pancada forte, se não me engano, no tornozelo, Canela. né? Que é bem perto do tornozelo, e ele vai ser reavaliado pelo departamento médico para saber se tem ou não condição de jogo. Essa fala do Marcelo Fernandes tem repercutido bastante, né, Carlão? Porque, assim, o Anderson Leite é um bom volante. É um bom volante, mas como meia a gente tá desde ontem batendo nessa tecla, né? De que talvez não seja a posição onde ele se sinta adaptado. Você vê tendências de mudanças na escalação? Eu prefiro o Caio Melo ali, né? Fazendo às vezes de um meia, de um camisa 10. Ele não tem toda essa qualidade de um 10. Mas dentre os volantes é o que mais se assemelha a um camisa 10. Só que aí eu vou uma outra situação. Qual? O Anderson Leite disse então pro Marcelo Fernandes, professor, eu não me sinto bem, não é a minha, tal. E cadê a personalidade do Anderson Leite, o capitão do time, pra chegar no Maurício Souza e falar, professor, não é a minha, né? E o Maurício foi claro, né, quando ele disse, vocês vão se acostumar com o Anderson Leite, terão que se acostumar com o Anderson Leite. Ele se referia como meia, o Anderson Leite. Como meia. Agora tudo bem, há críticas ao Maurício, mas e o jogador? Pô, o jogador, acho que ele tem que ter a personalidade de debater, de trocar ideia, não falar, não chegar, professor, aí não, mas o Maurício, cara, eu prefiro jogar de um segundo volante, chegando, se aproximando ali de um camisa 10 e tal. Né, eu acho que falta, não só no caso do Anderson, mas falta hoje ao jogador brasileiro a personalidade de debater, de trocar ideia com o treinador. Não era dele, era nítido isso. Né? E o Maurício, eu não sei como ele teve essa interpretação, mas faltou também ao Anderson esse diálogo, essa resenha com o treinador para falar, a 10 não é a minha, o meio campista de criação não é o meu setor. O Paysandu está para anunciar o Rodrigo Pastana como executivo. Então, eu tinha lido algumas semanas isso, mas não vi se avançou. Eu tinha visto um outro profissional no Paysandu. O Frontini, que tava no Vila. Olha aí. Aqui, ó. Inclusive foi o nosso amigo, o grande Lucas Solsafa, que publicou, ó. Paysandu negocia a contratação de Carlos Frontini para ser o executivo. O GE não crava ninguém, né? Aqui, ó. Quem assume, veja os nomes cotados. Aí o GE tá colocando Carlos Frontini, ex-Vila Nova, Juliano Camargo, ex-Guarani. Ó, falamos juntos. Ex-Criciúma e Rodrigo Pastana, né? Então são essas três possibilidades aí pro Papão da Curuzu. Uma listra branca. Outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Grande Paysandu. Nossa, tem gente ali hoje, hein? Também, né? A Fernando, olha o que ela arrumou. O Léo tá falando aqui, ó, o Pastana está entre os cotados, é isso mesmo, é um dos três aí, viu, Léo? Obrigado pela sua participação. O ciclo de profissionais executivos, ele é muito semelhante ao de treinadores, né? Você vê que é um grande problema, né? O Guarani, ele... Eu tava pensando, mas tava ficando quietinho. Não, eu falo. Se você leu meus pensamentos. O Guarani, ele deu uma tacada muito interessante quando ele foi atrás do Farney Coelho. É Farney Coelho, viu? Farney Coelho, na coletiva. Farney Coelho. Ué, mas como que a gente fala? Farney. Farney. Mas aí tem que se acostumar com a pronúncia paulista, né, também. Pô, Farney, calma aí também. 12:00. 4 horas tem Arena, amanhã tamo de volta, às 11 horas. Dudu no Galo, hein? Farney, né? Ai, meu Deus. Farney Coelho. Farney Coelho. Vou treinar. Farney. Grande Farney. Um abraço pra você. Até a próxima. Farney. CBN Esportes Campinas.